O cinturão de asteroides, o portal para os planetas exteriores. Em uma distante manhã cósmica, há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando nosso sistema solar era pouco mais que um recém-nascido gritando no infinito do espaço, algo deu errado entre Marte e Júpiter. Onde um planeta deveria ter se formado, uma espécie de irmão mais velho da Terra, encontramos milhares de rochas cósmicas vagando em um limbo orbital conhecido como o cinturão principal de asteroides. Se pudéssemos voar sobre esta região a bordo de uma nave espacial, teríamos uma vista que desafiaria a imaginação. Rochas de todos os tamanhos, desde pequenas como um seixo, até grandes como uma montanha orbitando silenciosamente o vazio. Na verdade, não. Esqueça isso. A verdade é que não veríamos muita coisa a menos que tivéssemos a sorte ou azar de chegar perto de um asteroide realmente grande. Caso contrário, apenas veríamos estrelas, escuridão e alguns pontos de luz em movimento. Você provavelmente está se perguntando, em qual conhecimento astronômico esses filmes de ficção científica basearam suas cenas fantásticas, quando mostram o cinturão de asteroides como uma espécie de pista de obstáculos cósmica? Bem, você obterá a resposta neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o canal, nos motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. O cinturão principal de asteroides ocupa uma região aparentemente privilegiada do Sistema Solar, estendendo-se aproximadamente de 2,2 a 3,2 unidades astronômicas, UA, do Sol, onde uma UA corresponde à distância média da Terra ao Sol, cerca de 94 milhões de milhas, ou cerca de 149 milhões de quilômetros. Em termos mais concretos, este cinturão está situado entre órbitas de Marte, 1,524 UA, e Júpiter, 5,2 UA. Servindo como uma fronteira natural entre os planetas rochosos internos e os gigantes gasosos externos. Mas quão povoada é essa região? Os números são simplesmente alucinantes. Atualmente, conhecemos mais de 1,1 milhão de asteroides no cinturão principal, mas o número total estimado de objetos com diâmetro maior que 1 quilômetro excede 1,5 milhão. Se incluirmos corpos menores, facilmente chegamos a dezenas de milhões de objetos. No entanto, apesar deste congestionamento aparente, se uma nave espacial hipotética cruzasse o cinturão, as chances de colidir acidentalmente com um asteroide seriam extraordinariamente baixas. Mas qual a massa média total de todos esses objetos? Cerca de 4% da massa da Lua, ou aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 21 kg. Um número impressionante quando pensamos em objetos individuais, mas surpreendentemente modesto em escala planetária. É como se todo o material destinado a formar um planeta fosse espalhado em uma explosão cósmica, deixando apenas fragmentos do que poderia ter sido um planeta. Teorias sobre formação. Como o cinturão de asteroides se formou? Por que encontramos milhões de fragmentos rochosos naquela região, em vez de um planeta? Esta questão tem assombrado os astrônomos por pelo menos 2 séculos, e ao longo do tempo, várias teorias surgiram. Algumas agora abandonadas, outras ainda objeto de acalorado debate científico. A teoria mais antiga, agora descartada, sugeria que o cinturão resultou de explosão de um planeta hipotético que orbitou entre Marte e Júpiter. Essa ideia popular até meados do século XX não se sustentava diante dos fatos, principalmente porque análises de meteoritos que atingiram a Terra, que nada mais são do que fragmentos de asteroides que conseguem atingir o solo, mostraram que o material de que são feitos nunca experimentou as pressões e temperaturas que existem dentro de um planeta. Hoje, os cientistas pensam que os asteroides são o resultado de um aborto planetário, ou seja, são planetesimais que não conseguiram formar um planeta nesta área, devido à perturbação gravitacional de Júpiter, que foi capaz de perturbar suas órbitas e embaralhá-las a ponto de gerar diversas colisões entre esses pequenos corpos. Os impactos mútuos teriam fragmentado os planetesimais em corpos menores, e mais numerosos até a situação atual, onde os impactos diminuíram drasticamente, mas não antes de dispersar grande parte do material originalmente presente na região, ejetando-o em direção ao sistema solar interno ou externo. Simulações de computador mostram de fato que a massa do cinturão de asteroides poderia ter sido originalmente 1.000 a 2.000 vezes maior que sua massa atual, o suficiente para formar um planeta do tamanho da Terra. A ação de Júpiter teria removido 99,9% desse material, deixando apenas os fragmentos que observamos hoje. A hipótese sobre a influência gravitacional preponderante de Júpiter parece confirmada pela presença de agrupamentos de verdadeiras famílias de asteroides, evidentemente formadas por fragmentos derivados dessas antigas colisões, pela existência confirmada de órbitas, as chamadas lacunas de Kirkwood, nomeadas em homenagem ao astrônomo que as identificou em 1866, completamente vazias de asteroides e outras onde, ao contrário,
Os asteroides parecem estar amontoados em grandes números. Em suma, podemos certamente dizer que a distribuição de asteroides no cinturão principal não é uniforme, mas estruturada como os anéis de Saturno ou os sulcos de um disco de vinil. Os senhores do cinturão. Nesta vasta coleção de detritos espaciais, alguns objetos se destacam por seu tamanho considerável. O gigante indiscutível é Ceres, com um diâmetro de cerca de 940 km, tão grande que ganhou o título de planeta anão em 2006, a mesma categoria de Plutão. Ceres sozinho representa cerca de 1/3 da massa total do cinturão principal. Descoberto no primeiro dia do século XIX, 1º de janeiro de 1801, pelo astrônomo italiano Giuseppe Piaggi, que inicialmente o classificou como um cometa e depois como um planeta. Este corpo celeste foi o primeiro asteroide já identificado. Com um diâmetro de cerca de 940 km, mais 1/3 da massa total do cinturão principal. Sua estrutura interna é surpreendentemente complexa para um asteroide simples. Estudos sugerem que ele é diferenciado em camadas, um núcleo rochoso cercado por um manto rico em gelo de água. Observações da sonda Dawn revelaram uma superfície rica em minerais hidratados, particularmente filosilicatos, argilas e carbonatos, sugerindo intensa atividade aquosa no passado. Do ponto de vista geológico, a superfície de Ceres apresenta uma variedade de características, com crateras de impacto de vários tamanhos, montanhas isoladas como a Una Mons, um domo criovulcânico com cerca de 4 km de altura, e vastas planícies e sistemas complexos de fraturas. A idade relativamente jovem de algumas dessas formações sugere que os processos geológicos em Ceres continuaram até tempos recentes, ao contrário do que seria de se esperar de um pequeno corpo celeste que deveria esfriar e solidificar rapidamente. Uma das características mais enigmáticas de Ceres são os misteriosos pontos brilhantes observados no fundo da cratera ou Cator. Essas manchas extremamente refletivas em comparação ao resto da superfície escura são compostas principalmente de carbono de sódio e outros sais. Os cientistas acreditam que eles se formaram quando água líquida salgada emergiu de dentro do asteroide através de fraturas e depois evaporou deixando depósitos de sal. Ainda mais surpreendente é a provável presença de um oceano subterrâneo de água líquida, ou pelo menos camadas de salmoura, água salgada, abaixo da crosta. A sonda Dawn também detectou evidências de atividade criovulcânica recente, erupções de água gelada e lama em vez de lava, indicando que Ceres é geologicamente ativo. Sua complexidade levou a União Astronômica Internacional a reclassificar Ceres como um planeta anão em 2006, a mesma categoria de Plutão. É o único planeta anão localizado no Sistema Solar Interno, um verdadeiro mundo em miniatura que desafia nossas concepções sobre os limites entre asteroides e planetas. Em segundo lugar, entre os gigantes do cinturão está Vesta, com seu diâmetro de 525 km. Vesta é considerado um sobrevivente. Sua superfície carrega as cicatrizes de uma colisão catastrófica que destruiu grande parte de seu hemisfério sul, gerando uma família de asteroides que compartilham a mesma composição química. Completando o pódio está Pallas, com 512 km, que tem um diâmetro comparável ao de Vesta, mas é muito menos massivo. É curioso notar que, apesar de suas dimensões impressionantes, esses objetos mantêm formas irregulares. Somente Ceres tem massa suficiente para assumir uma forma esférica sob o efeito de sua própria gravidade, um dos requisitos fundamentais para a classificação como planeta anão. Rochas de todos os tipos. Se você acha que asteroides são apenas rochas cinzentas e anônimas, prepare-se para se surpreender. O cinturão principal é uma verdadeira vitrine mineralógica, com asteroides de composições surpreendentemente diferentes. Os astrônomos desenvolveram um sistema de classificação baseado em propriedades espectrais que refletem a composição da superfície desses corpos. Os asteroides tipo C, carbonáceos, são os mais comuns, representando cerca de 75% dos asteroides conhecidos. Escuros, ricos em compostos de carbono e minerais hidratados, esses objetos primitivos preservam material quase inalterado dos primeiros dias do Sistema Solar. Eles são como cápsulas do tempo que nos permitem viajar bilhões de anos no tempo. Os asteroides tipo S, siliciosos, constituem cerca de 17% da população e são compostos principalmente de silicatos de ferro e magnésio. Mais brilhantes e mais refletivos do que seus primos carbonáceos, eles dominam as regiões internas do cinturão. Muitos dos meteoritos que caem na Terra vêm deste grupo. Asteroides tipo M, metálicos, são relativamente raros, representando apenas cerca de 5% da população. Como o nome sugere, eles são ricos em metais, principalmente ferro e níquel. Acredita-se que muitos deles sejam núcleos expostos de antigos planetesimais diferenciados, cujas camadas externas foram arrancadas por colisões cósmicas. Em termos simples, são minas espaciais de metais potencialmente preciosos flutuando no vazio.
Existem também tipos mais raros, como asteroides do tipo V, associados a Vesta, D, I, P e outros, cada um com características únicas, que contam histórias diferentes sobre a origem e evolução do nosso sistema solar. As órbitas. Falar do cinturão de asteroides como um único anel uniforme seria uma simplificação exagerada. As órbitas dos asteroides formam uma intrincada tapeçaria de elipses com diferentes excentricidades e inclinações em relação ao plano da eclíptica. A maioria dos asteroides segue órbitas relativamente elípticas, onde a distribuição estatística mostra valores médios de excentricidade de 0,145 para o cinturão interno, 0,143 para o cinturão do meio e 0,126 para o cinturão externo. Todos os valores são cerca de 10 vezes maiores do que, por exemplo, a excentricidade orbital da Terra, que é 0,0167. No entanto, há inúmeras exceções a esta regra. Alguns asteroides seguem órbitas muito excêntricas que fazem com que sua distância do Sol varie consideravelmente durante o ano. Outros têm altas inclinações orbitais, viajando bem acima ou abaixo do plano eclíptico. Essas variedades orbitais são frequentemente o resultado de colisões antigas ou perturbações gravitacionais acumuladas ao longo de bilhões de anos. Explorações de perto. Até a década de 1990, os asteroides eram estudados exclusivamente da Terra, aparecendo como simples pontos de luz em telescópios. A situação mudou radicalmente com o advento da exploração espacial por meio de sondas. A primeira nave espacial a cruzar o cinturão de asteroides foi a Pioneer 10, que entrou na região em 16 de julho de 1972. Na época, os cientistas temiam que os detritos no cinturão pudessem representar um sério risco para a nave espacial. Esses medos provaram ser infundados. Desde então, 11 naves espaciais lançadas da Terra cruzaram o cinturão sem nenhum incidente. A densidade do material no cinturão é tão baixa que hoje estima-se que, para uma sonda, as chances de colidir com um asteroide sejam menores que 1 em 1 bilhão. As primeiras missões, como Pioneer 11, Voyager 1 e 2 e Ulysses, cruzaram o cinturão sem tirar imagens de asteroides. Foi a sonda Galileu que, durante sua viagem a Júpiter, que capturou as primeiras imagens em close do asteroide Gaspra em 1991 e de sua pequena lua Ida em 1993, revelando pela primeira vez a verdadeira face desses mundos rochosos. Em 1996, a sonda Nir-Schumacher, depois de voar pelo asteroide Matilde em 1997, pousou no asteroide Eros em 2001, determinando sua densidade com extrema precisão a partir de medições do campo gravitacional. A maioria das imagens dos asteroides do cinturão vem desses breves voos de sondas em direção a outros alvos. Apenas algumas missões tiveram como objetivo principal o estudo prolongado dos próprios asteroides. A missão Dawn da NASA representou um verdadeiro ponto de virada, tornando-se a primeira sonda a orbitar 2 corpos distintos no sistema solar. Lançada em 2007, a Dawn explorou Vesta, de julho de 2011 a setembro de 2012, depois se mudou para Ceres, onde permaneceu em órbita de 2015 até o fim da missão em 2018. A missão Hayabusa da agência espacial japonesa JAXA realizou um feito ainda mais ousado em 2005. Não apenas visitou o asteroide Itokawa, mas conseguiu coletar amostras de sua superfície e devolvê-las à Terra em 2010, apesar de inúmeras dificuldades técnicas. O sucesso foi replicado com a Hayabusa 2, que coletou amostras do asteroide Ryugu e as retornou ao nosso planeta em dezembro de 2020. A NASA não ficou atrás, com a missão Osiris-Rex, que coletou amostras do asteroide Bennu, retornando-as à Terra em setembro de 2023. Essas amostras, as primeiras retornadas de um asteroide carbonáceo, estão revelando informações valiosas sobre a composição primordial do sistema solar e os possíveis ingredientes que levaram a vida na Terra. Conclusão: este cinturão rochoso representa um arquivo cósmico inestimável, uma biblioteca de pedras que conta os primeiros capítulos da formação do sistema solar. Cada asteroide é uma testemunha silenciosa de uma era primordial, preservando pistas que de outra forma seriam perdidas. À medida que continuamos explorando esses fragmentos ancestrais, não estamos apenas estudando rochas espaciais. Estamos lendo nossa própria história cósmica, entendendo os eventos que permitiram bilhões de anos atrás o nascimento daquele pequeno planeta azul, que chamamos de lar.